A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Hoje nós estamos retomando aqui os nossos vídeos para o seu canal de Boas Novas, o canal de Boas Notícias. E Deus sempre tem boas novas para você. Hoje eu quero deixar para você uma palavra que está em Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 ao 17, que vai dizer assim: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que ele estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás triste? Essa é uma pergunta do Senhor Jesus, e nesse dia, baseado nessa palavra, eu quero falar sobre sentir falta da presença do Senhor. Glória a Deus. Para você aí que é apaixonado pela presença do Senhor e que sente falta da presença do Senhor, você vai se identificar com esses discípulos que estavam em direção à vila de Emaús, como diz aqui o texto. E eles iam trocando entre si palavras referentes à crucificação de Jesus, né? São dois discípulos que iam ali ainda impactados com a morte do Senhor Jesus na cruz. E eles vai expressando uma tristeza, porque eles já estavam acostumados todas as manhãs ter o seu encontro com o Senhor Jesus, com o Mestre, e ouvir as parábolas, e ouvir as doutrinas, e ouvir os ensinamentos do Senhor, e ver as curas, os milagres, ver as multiplicações de pães, e tantas coisas maravilhosas que Jesus fez, que aquilo se tornou o hábito, a vida daqueles discípulos. Então, agora, já o primeiro dia aí da morte de Jesus, e o terceiro dia, melhor dizendo, da morte de Jesus, e ele sem mais ouvir parábolas, sem mais ter aqueles encontros que ele tinha com o Senhor, estava fazendo muita falta. E os discípulos estavam tristes, caminhando e comentando sobre a dificuldade que estava sendo viver sem aquela presença, sem amanhecer, sem aquela rotina que ele já tinha com o Mestre. Então, nós percebemos aí que esse sentimento que estava nos discípulos de falta da presença, do que ouviu, da palavra, da comunhão que gerou entre eles e o Senhor Jesus, fez com que Jesus se aproximasse dele. Porque todas as pessoas que sentem falta da presença de Deus, Deus se aproxima delas. Deus se aproxima, e Jesus se aproximou dos discípulos e começou a perguntar a eles a respeito do que eles estavam conversando entre si. E eles vão responder a Jesus a respeito dos acontecimentos em Jerusalém, né? Então Jesus, querido, se aproxima de quem sente falta da presença. E se você é uma pessoa que sente falta da presença, Jesus, ele vai se aproximar de você. O texto segue falando também no versículo 17 que Jesus pergunta para eles o que era que estava acontecendo, e eles começam agora a compartilhar com Jesus aquilo que estava trazendo sofrimento para eles. E eles vão falar da morte tal, da cruz, e Jesus ouve eles.
há um momento depois da interrogação que quase o texto todo nós vamos ver Jesus silencia e Jesus ouve o que os discípulos estão falando, porque quem sente falta da presença do Senhor, o Senhor, ele ouve essa pessoa. Deus sabe, ele sabe. Até mesmo a conversa não era muito boa, era uma conversa que não era para chegar ao extremo que chegou por causa de tudo que Jesus ensinou, mas Jesus sabia que o que aqueles discípulos estavam passando era um momento de falta da presença, da comunhão que eles geraram com o Senhor Jesus durante os 3 anos de ministério do Senhor Jesus com eles. Então o Senhor ouve quem sente falta da presença. E nos versículos a partir do 35 em diante, o Senhor Jesus, ele também se revela para aqueles discípulos. Ele vai dizer: você não conhece a Escritura, que todas essas coisas era mistério acontecer na vida ministerial do Cristo. Então, meus queridos, Jesus se revela para quem sente falta da presença. Quem sente falta da presença, primeiro, Jesus se aproxima das pessoas que sentem falta da presença. Segundo, Jesus, ele ouve quem sente falta da presença, e seja lá o que for que essa pessoa for dizer, Jesus ouve. E terceiro, a partir do versículo 35, Jesus se revela para essas pessoas. Jesus diz: olha, isso aí não é o fim, isso estava para acontecer. É palavra dos profetas, é palavra dos sacerdotes, foi aquilo que o Pai havia planejado, está se cumprindo na minha vida. E ele se revela e ele parte o pão, e os discípulos mudam a direção que eles tinham depois da revelação que o Senhor dá para eles, tá bom? Então fique com essas boas novas nessa manhã, e você que sente falta, o Senhor vai se aproximar de você. Você que sente falta da presença, o Senhor vai te ouvir e ele vai se revelar para você. Receba essas boas novas nesta manhã, em o nome de Jesus.